Oi, gente linda de Olinda. Olha só, voltamos na nossa aula de matemática, né? Faz um tempinho que a gente não pega a nossa aula de matemática. A última vez que a gente pegou, nós resolvemos algumas questões, não foi, da página 22, sobre média aritmética, estão lembrados, né? Sudoku, também tivemos uns códigos aí, também tivemos composição e deproporção. Mas hoje tem assunto novo sobre adição e subtração, tá? Ah, professora, já sei, mas só que não é com número pequeno, número grande, tá bom? Bem fácil, mas não tem dificuldade não, tá bom? Aí a gente vai lá para a página 28. Na página 28 tem assim, adição e subtração. Ana e Pablo fizeram uma pesquisa para descobrir a quantidade de automóveis e motocicletas que existem em 2016. Alguns estados brasileiros elaboram uma tabela para organizar os dados. Aí tá aí os dados, eles estão olhando aí, né, no computador. Aí tem o estado do Acre, que tem o automóvel 80.355 e motocicletas 105.766. Tem o Espírito Santo com 900.623 e motocicletas 421.328, como vocês estão vendo. Paraíba 483.927 e tem de motocicleta na Paraíba 448.900. Em Roraima 66.722 e de motocicleta 75.528. Então, devido aos dados, né, é uma tabelinha, não tem dificuldade, você vai ler e vai responder aqui embaixo, tá bom, gente? Responde as perguntas. Quantos automóveis existem em 2016 no Acre e em Roraima, juntos? Então, vocês vão ter que adicionar. Pega a quantidade do Acre, pega a quantidade de Roraima e faz a adição. Costumeiramente, vocês chamam somar. Quantos automóveis havia a mais que motocicletas na Paraíba em 2016? Então, agora de motocicletas. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Subtrair. Muito bem, de menos. Já vou dando a dica. Pega a quantidade de bicicletas da Paraíba, que é 448.904, e pega a quantidade de bicicletas que ele diz aonde? Quantos automóveis havia mais que motocicletas? Aí pega, é tudo na Paraíba, 483.925 e 448.924 é só subtrair, tá? Lembrando sempre que o número maior vai ficar em cima, tá? Vai ser a primeira parcela. Vai estar lá em cima e a outra vai ficar embaixo. Vamos ver direitinho o nome de cada um quando a gente for seguindo aí o livro. Você já fez alguma pesquisa pela internet? Em que sites você encontrou para encontrar os dados de procura? Conte a sua experiência aos colegas. Então, se você já deve ter feito vários, né, gente? Vamos agora fazer, propriamente dita, nossa subtração. Situação com adição e subtração. Lembrando, depois que eu vou ver se eu passo um vídeo bem legal sobre adição e principalmente sobre subtração, tá? Pra gente ir assimilando bem legal essa forma. Pega aí a página 29, tá bom? E vamos tentar resolver. Aí tem Bruna aí dizendo, Bruna fez uma pesquisa sobre o número de visitantes no Parque Nacional em 2016. Veja alguns resultados que ela encontrou, bora ver. Em 2016, o Parque Nacional de Fernando de Noronha, ele recebeu 124.226 visitantes a mais que o Parque Nacional de Brasília, que recebeu 265.518 visitantes. De acordo com a pesquisa de Bruna, quantos visitantes o Parque Nacional de Fernando de Noronha recebeu em 2016? Então, quantos visitantes o Parque Nacional de Fernando de Noronha recebeu em 2016? Então, vai lá e faz aí a continha aí que ele está pedindo, porque em 2016 o Parque Nacional de Fernando de Noronha recebeu, ela botou a quantia de visitantes. E o Parque Nacional de Brasília botou a quantia de visitantes. Aí aqui nesse primeiro não precisa nem de cálculo, é só ir lá, olhar e escrever o número.
No outro tem, para descobrir o número de visitantes desse parque, basta calcular o resultado, certo? Então, tem aí a adição do 265.518, mais, né, o sinalzinho da cruz, 124.226. Observe como podemos efetuar essa adição de duas maneiras diferentes de completo. Então, tá aí, ó, a adição. Tem ela com o número em decomposição, que é um monte de zero, e tem ela com algarismo usual. Algarismo é número usual, que a gente usa o número 2, 5, tá? Sem precisar de botar o 200 mil com os 5 zeros, tá bom? Então tá aqui, ó, mostrando direitinho, porque vocês depois vão fazer. Então tem o 200 mil, 60 mil, 5 mil, 510 e 8, tá certo? Então aí vocês vão observando, já tem aí, e o resultado só é juntar, porque ele já fez a adição de 300 mil, 80 mil, 9 mil, 7 mil, 30 e 14, né? Mais, e você vai botar um número no final. Quanto é que dá isso aí, gente? Usando o algarismo usual, aí você também vai adicionar. Só é fazer a adição, tá? 8 mais 6. Lembrando que na adição, cada um tem o seu nome. A que fica em cima é a parcela, a outra é a segunda parcela. Pode ter várias parcelas na adição. 1, 2, 3, 4. Quantos números tiver? Várias parcelas. Só tem duas porque ele só deu 2 números, né? 2 valores. E o resultado é a soma ou total, tá certo? Então, vai fazendo aí o cálculo da soma ou total. No Parque Nacional do Fernando de Noronha, recebeu, aí você bota a quantidade. Que tal vou resolver algumas adições? Aí ele pede para você entrar no link. Aí, ó, entra nesse link e já pode colocar lá a resposta da página 28. Tem um link aqui indicado. Você vai resolver a adição com o número do quadro algarismo, usando o algarismo usual. Então, bem, tá aí, ó, disponível no site, tem o site mathematic.com. Aí tem todo direitinho aí para você fazer. Então, vai lá, explora, gente. Quanto mais exercício, melhor, que vocês vão aprendendo, certo? Aí, vamos lá agora para a página 30. Na página 30 tem assim, calcule o resultado dos números que foram dados aí, que é de 124.226 mais 265.518, usando o algarismo usual abaixo. O usual é sem decomposição, é o número como a gente já leu. Então, você vai lá e faz a adição, tá? Não tem dificuldade, o númerozinho tá aqui, é só adicionar. Aí, ó, aí você calcula, 8 mais 6, faz lá o resultado, 1 mais 2, faz o resultado. Sempre lembra que tem que voltar. Se deu 6 mais 8, deu quanto? Se deu 14, lembra que você tem que levar esse 1 para casa da dezena, tá? Não esquece, porque senão 2 mais 1 dá 3. Mas lembra que foi 1 da dezena, então deu 4. Não esquece, porque o resultado não dá diferença. Você chegou ao mesmo resultado da atividade 1, o que você observou? Observe com os colegas e o professor. Qual foi? Você conseguiu fazer o mesmo resultado, sim ou não? Se você fizer, eu acho que você vai encontrar o mesmo resultado, tá, gente? Então, o que é que você chegou ao mesmo resultado? Em qual adição, quando trocamos a ordem das parcelas, a soma não se altera? Essa é chamada propriedade comutativa da adição, ou seja, tanto faz eu colocar 28 mais 29, como colocar 29 mais 28, não altera, certo? Isso se chama propriedade comutativa da adição, tá? Não esquece disso, que se você vai estudar todo o ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, vai estudar isso bastante. Veja o número de visitantes de 2 outros parques nacionais em 2016. Tem o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que foi 158.365 visitantes, que ela fica lá no Vale do Rio Claro, no Parque Nacional da Chapada de Guimarães, no Mato Grosso. E essa foi de 2017. E teve essa do Parque Nacional de Aparados da Serra, teve 111.778 visitantes.
a Chapada Nacional do Guimarães teve mais visitantes. Aí, como vocês estão vendo aí, ela fica localizada no Cainon, Itabezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Essa fonte é 2016, uma no Mato Grosso do Sul, outra no Rio Grande do Sul. Agora ele não vai querer a subtração, ele vai querer ele não vai querer a adição, a soma, ele vai querer a subtração. Qual foi a diferença entre o número de visitantes desses dois parques? Podemos calcular essa diferença fazendo uma subtração, complete o algarismo usual abaixo e em seguida responda a questão. Gente, quando vocês forem fazer, por isso que eu digo, primeiro vê o vídeo, depois faz a atividade. Porque quando você for fazer essa atividade, você vai se sentir um pouco de dificuldade. Quem costumou a fazer a subtração antiga, aí vai sentir dificuldade. Mas o resultado é o mesmo, tia dá. Se você não consegue, tem problema não. Só que aí a gente também pode aprender um jeito novo e tentar fazer esse jeito novo, tá? Dessa subtração. Vamos primeiro saber quem é quem. A gente já aprendeu que na adição chama-se parcelas. Pode ter uma, duas parcelas. Se eu trocar as parcelas, não tem alteração nenhuma. Se chama propriedade comutativa. E também a gente aprendeu que o resultado chama-se soma ou total. O resultado que a gente achou. Já na subtração, a primeira de cima, né, que a parcela é na adição, ou digamos, a parcela na adição, é minuendo. E a de baixo se chama subtraindo. E o que a gente racha, o resultado, se chama resto ou diferença. O resto do que sobrou ou a diferença entre os dois, certo? Nessa adição aí, eu creio que no de vocês não estão prontos, mas vocês podem fazer de duas formas. O bom é essa forma que já está habitual e o livro está mostrando. Mamãe, vovó, titia que vai ensinar, ela vai ensinar de maneira diferente, como eu aprendi. Não está errado não, tá, gente? Porém, tem essa forma nova também, tá? Que eu acho que alguns também já sabem. Por exemplo, eu tenho 8 e eu tenho um número, sempre o número maior em cima, tá, gente? Eu não tenho como tirar um número menor para o número maior. Então, primeiro é o número do Parque Nacional da Chapada, que é 158.365. Aí depois eu boto o número do Parque Nacional do Aparados da Serra, que é 111.778. Aí como é que eu vou fazer agora? Vai lá, presta atenção no livro, que é bem devagar agora pra gente não errar, tá? Tá aqui, ó. Bem aqui que a gente tá passando. Tá bom? Então acompanha. Aí tem aí. A fazendo a subtração. Aí eu vou fazer. Tem pessoas que dizem assim, de 8 para 15 já vai logo direto, né? Mas de 8 para 5 não tenho como tirar, né? 5 é menor do que 8. Aí eu vou pegar emprestado do 6, porque 6 tem uma dezena. Então, eu vou pegar emprestado, como tem no livro aí, vou cortar o 6. Então, o 6 já não vai ficar mais 6, vai ficar 5. Já tem pessoas que fazem a subtração de outra forma. Pega e já vai lá, quando for fazer o 7, já bota juntinho do 7, não é? É como a mamãe ensina e a tia, porque eles aprenderam assim. Mas eu vou ensinar dessa outra forma, não tem problema. Agora, gostaria que quando vocês fizessem isso, eu gostaria que vocês resolvessem. Alguém fizesse o vídeo e explicasse, tia, eu fiz assim, ó. Tanto, tira tanto, tá bom? Que eu quero saber com vocês. E vou fazer outro videozinho resolvendo, só mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então aqui tem, ó, de 8, tira 5 não dá. Eu pego emprestado do 6, uma dezena. Ficou 15. Aí 15 menos 8 dá 7. Cortei o 6 porque eu não tenho mais 6, eu tenho 5. Então, de 7 para 6 não dá. Vou pegar uma dezena do 3. Certo? Então, risquei o 3 e ficou 15. De 15 para 7 para 15, tiro 7 é igual a 8. Certo? Aí eu chego lá no 7 para 2. Não é mais 3, porque eu não peguei um emprestado. Ah, foi mesmo, tia. Aí ficou quanto? Eu não tenho como tirar de 2, vou tirar do 8. Do 8 tirei 1, do 8 a 8 ficou 7. Então, de 8
Então, de 12 para 7 ficou 5. E de 8. E o 8 agora, tia, o 8 não é mais 8, é 7, porque eu não peguei emprestado. Então, 7. Esse peguei emprestado é uma dezena, tá, gente? A gente tem que ter na mente da gente que a gente tá vendo um número, mas ele é um número maior. A gente tá vendo o valor dele é real aqui, tá? A gente tá vendo o 8, tá vendo o valor, mas o valor dele é bem maior do que a gente tá vendo. Então, ficou 7 menos 1 dá 6. 5 não precisou emprestado de nada, então ficou 5 menos 1 dá 4 e 1 menos 1 dá 0. Então, aí você vai fazer e resolver sozinho, que eu quero ver aí direitinho, tá bom? E depois a gente vai fazendo esse outro passo a passo dessa subtração, ok? Aí, olha só. A diferença do número do visitante entre os dois parques foi o resultado, o resto vai ser a diferença. Esse resto aí vai ser justamente a diferença dos dois, né, a quantidade de visitas. Quando eu venho aqui para a página 31, eu tenho 4. Observe com Bruna e Caio. Observe como Bruno e Caio pensaram para calcular o resultado. Olha só. Primeiro, calcule o resultado. Aí ela adicionou os dois resultados, né, que é 263.290 mais 218.124. E em seguida adicionou 137.512 ao resultado encontrado. Então, olha como é que ela fez. Ela pegou os dois resultados, mais esse restante aqui. Aí, ela resolveu. Então, primeiro ela calculou o resultado dos dois, não foi? E depois ela adicionou. Já Caio, eu pensei em outra maneira. Primeiro ele calculou, deixou um sozinho e depois botou o parêntese e adicionou os outros dois. E depois, com o resultado que ele adicionou, como vocês estão vendo aí no livro de vocês. Quando existe mais de uma operação em um cálculo, usa-se parênteses, porque ficou muito grande, para indicar qual delas vai ser feita primeiro. Primeiro faz o parênteses, depois com o que sobrar faz o restante. É possível calcular o resultado de 263.290 mais 218.124 mais 137.215, agrupando as parcelas de modo diferente, como Bruna e Caio fizeram. Converse com os colegas e professores. Em qual adição, quando associamos as parcelas de forma diferente, a soma não se altera? Essa é a propriedade associativa da adição, tá, gente? Tia, mas a senhora não já falou propriedade comutativa? Pois é, mas aí a propriedade comutativa só tinha duas, certo? A propriedade comutativa, tanto fazia colocar uma em cima com outra embaixo, não tem. Na propriedade comutativa, vê lá na página 30. Em qualquer adição que trocarmos a ordem da parcela, a soma não altera, o resultado vai ter o mesmo. E já na propriedade associativa, em qualquer adição, quando associarmos as parcelas de forma diferente, a soma não se altera. Essa é a propriedade associativa. Poxa, tia, mas as duas não se alteram, então não é a mesma coisa não? Não, porque ali eu só tenho duas parcelas, tá? Na comutativa. E na associativa eu tenho mais de uma, aqui está mostrando 3, mas eu podia ter mais. Então, primeiro eu adicionei duas e deixei uma, quando eu achei o resultado, porque fica mais fácil do que adicionar tudo, vai ficar muito número. Ele acha mais fácil. Ou senão eu posso deixar um número lá e adicionar as outras duas, como está mostrando aqui no livro. E eu tenho aí também o quinto, que calcule o resultado. Então, eu tenho 1, 2, 3 parcelas de duas maneiras diferentes. Então, você vai justamente fazer como está mostrando aí, as duas maneiras. Ó. Primeiro, eu posso pegar o 315.871 mais 148.127, somo, dou o resultado, depois eu pego o resultado e adiciono com o outro. E depois também eu posso pegar o 315.000 mais os 228.000 e dou o resultado. Que
e com o resultado eu vou adicionar com o que faltou, que foi os 148 mil. Para vocês fazerem igual a Caio e a Ana, que é a propriedade associativa. Eu falando parece difícil, gente, mas não é, porque vocês estão com o livro acompanhando comigo. E no livro tá igualzinho. Então é só vocês acompanhar o mesmo passo a passo que eles fizeram e vocês vão fazer também. Vou mandar fazer um videozinho aí para vocês, fazendo a propriedade associativa e a propriedade comutativa, para ser mais fácil. E também vou mandar outro videozinho aí mostrando a subtração, tá? Para ser bem mais simples para vocês. Pra gente terminar, vamos parar. Poxa, tia, mas parece muita coisa. Não, não tem não, gente. A gente só começou na página 28, que não tem quase nada para responder. Tem a 29 que vocês vão responder também, que é a situação de adição e subtração. Aí eu venho aqui na página 30 e na página 31. Aí eu venho na página 32 e 33. Calcule mentalmente a adição a seguir. Eu vou pensar, não preciso nem escrever. 493.442 mais zero. Todo número que eu adiciono a zero, lembra que dá ele mesmo, tá? Todo número que eu adiciono a zero. Aí depois o zero primeiro mais 888.888. Aí depois de novo, zero mais 900 mil. Aí depois 111.111. Aí mais zero. Lembra-se, a outra propriedade. O que você observa quando adicionamos zero a qualquer número? Então, converse com os colegas e professor. Eu conversando com vocês aqui. O que é que a gente observou? Que quando realizamos uma adição de duas parcelas ou uma das parcelas é zero, a soma será igual a outra parcela. Por isso dizemos que zero é elemento neutro na adição. Que é isso, tia? Elemento neutro, ou seja, na adição, a adição, tá, gente? Ela não vai contar. Por que não vai contar? Porque se eu boto 2 mais 0, dá 2. 30 mais 0, dá 30. Então, se eu for adicionar, se eu for somar qualquer número com zero, é neutro, dá sempre o mesmo resultado. Por isso que mentaliza aí, zero é elemento neutro na adição. Zero é elemento neutro, tá? Não vai contar na adição. Ou seja, a soma. É outra propriedade aí que a gente aprendeu agora. 3 propriedades já, tá? Propriedade comutativa, propriedade associativa e agora elemento neutro. Em cada ábaco, lembra que a gente estudou ábaco, né? De pinos abaixo está indicada uma etapa de cálculo de uma operação. Observe os ábacos e escreva a operação representada em cada item. Então, olha só. Já tem aí, ó, no ábaco. Aí você vai colocar. Lembra sempre que no ábaco que eu não tenho nada é zero. Tá bom? Olha os ábacos aí. Esse ábaco aqui. Aí o primeiro da letra A. Aí tem o da unidade. Eu tenho zero. Bota o zero, hein, gente? Senão você esquece, vai ficar errado. Aí eu tenho o outro lá. Tem 9 argolinhas. Bota o número. Precisa ensinar isso a vocês que vocês já sabem, né? Tem 2 argolinhas. Você formou o número. Quando vai essa setinha daqui, é pra você botar mais, porque você vai adicionar, tá? Essa seta aqui, ó. Você vai adicionar. Aí mais, junto com outro ábaco, tá certo? Preste atenção que o outro ábaco, ele tá, ó, a quantidade de argolinhas, ó. Tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai... É tão pequenininho essas argolinhas verdes que só Deus na causa. Aí você vai contando e você vai colocando, tá certo? Para fazer a adição no final. No final você vai ter o resultado, tá bom? Lá na letra B, da mesma maneira. Coloca lá o teu número, depois coloca o outro e vai dar o resultado. Aí calcule o resultado das operações abaixo de maneira que preferir, tá bom? Então, dê os 2 valores, aí você vai calcular do seu jeito. Faz a adição. Tem espaço para você resolver aí no livro mesmo. E tem espaço para você fazer o cálculo. Eu quero ver só a resposta não, eu quero ver o cálculo também, tá? Letra B é uma subtração, hein?
vê lá como é que você vai fazer essa subtração. Se pegou emprestado, tem que ver para poder... botei o mesmo número, mas não pegou emprestado, então diminuiu, tá? Elabore na época da mamãe, da vovó, a gente pegava emprestado e devolvia. Essa daqui é diferente, tá? Da maneira que eu ensinei. Elabore um problema envolvendo pelo menos uma operação de adição ou subtração. Você vai fazer do seu jeito, vai fazer em casa, com a mamãe, com o papai, com quem estiver te ajudando aí. Depois troque de livro com o colega, não vai trocar com ninguém, né? Peça para que ele resolva o problema que você elaborou, enquanto você resolve o dele. E em seguida confira a solução do outro. Então faz 2 probleminhas aí, escreve. A mamãe foi ao mercado e comprou tanto, tá? Bota um número pequeno não, bota um número grande, tá, gente? E bota aí a resposta. Pode você mesmo fazer e você responder, só um mesmo, tá certo? Aí a gente vai ficando por aqui. Somente essas questões até a página 33, tá bom? Não esquece de responder direitinho, porque senão vai dar errado, tá? E eu vou facilitar para vocês e depois eu vou fazer outro vídeo sobre subtração, principalmente subtração, né? Que eu sei que é assunto novo e vocês vão ficar com dúvida. Subtração com número pequeno vocês acham mais fácil, mas com número de centena, né? Já vai de milhar, já vai ficando. E olha que eu não botei número aqui de milhão, né? Ok, boa aula para vocês. E na próxima aula a gente vai continuar com relacionando adição e subtração. Lembra que vocês têm que aprender bem isso, adição e subtração, porque é um assunto que vai para vocês a vida toda, até a faculdade, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.